Bom dia, oitavo D, na verdade, boa tarde, né? Nós vamos corrigir agora a meta 4. Mas antes, eu vou voltar lá na página 80, que é a página de vozes verbais. Nós tínhamos feito esta página em sala de aula, mas caso você tenha faltado no dia que eu fiz esta página, então você pega a apostila agora e venha fazer essa correção junto comigo, tá? Se você já estava em aula, só acompanha essa parte da correção. E o exercício dizia o seguinte, eu estou na página 80, exercício 1. Releia os seguintes trechos do romance Dom Quixote e sublinhe a forma verbal em cada uma das orações acima. A. Sois atacadas por somente um cavaleiro, a forma verbal é sois atacada. Letra B, Sancho Panza acorreu em socorro, a forma verbal é acorreu. E a letra C, enquanto me atiro a essa feroz e desigual batalha, atiro é a forma verbal. Letra B, qual é... Opa, só um pouquinho. Letra B, qual é o sujeito em cada uma dessas orações? Na oração A, vós, sujeito desinencial. Na oração B, Sancho Panza é o sujeito. Já na oração C, eu, sujeito desinencial. Letra C, qual é o predicado de cada oração? Na oração A, o predicado é sois atacadas por somente um cavaleiro. Na oração B, o predicado acorreu em socorro. Já na oração C, o predicado é enquanto me atiro a essa feroz e desigual batalha. Letra D, em qual das orações o sujeito apenas pratica a ação expressa pelo verbo? Na oração B. Letra E, perdão. Em qual oração o sujeito apenas recebe a ação expressa pelo verbo? Na oração A. Letra F. Em determinadas orações é possível que o sujeito pratique e receba uma ação ao mesmo tempo. Em qual das orações acima isso acontece? Isso é o sujeito reflexivo, lembram lá? E isso vai acontecer na oração C. Nesse caso, o sujeito eu, ao mesmo tempo que ele praticou a ação de atirar e ele recebeu a ação de ser atirado à feroz e desigual batalha. Tranquilo? Então, relembrando, pessoal, o sujeito ele pode praticar, ele pode receber e ele pode praticar e receber a ação do verbo ao mesmo tempo. Tranquilinho? E aí a gente vai para os exercícios de voz ativa que a gente também já tinha feito, mas caso você ainda não tenha pegado essa correção em sala de aula, eu estou passando de volta. E aí a gente tem uma oração. Dom Quixote enfrentou os moinhos. Quem é o sujeito? Dom Quixote. Esse sujeito praticou ou recebeu a ação expressa pela forma verbal. Ele praticou a ação. Por quê? Vejam lá, o Don Quixote enfrentou. Se ele enfrentou, ele praticou a ação expressa pelo verbo. O próximo exercício, o cavaleiro foi atingido pelas abas do moinho. Qual é o sujeito dessa oração? O cavaleiro. O sujeito dessa oração praticou ou recebeu a ação expressa pela forma verbal. Vamos ler de volta. O cavaleiro foi atingido. Ele não pratica a ação, ele recebe a ação expressa pela forma verbal. Tranquilo? Número 2. Agora compare essas duas orações em que são apresentadas as mesmas informações, mas com enfoques diferentes. O papel de Don Quixote foi interpretado por meu irmão. Meu irmão interpretou o papel de Don Quixote. Se a intenção é enfatizar o ator, qual das orações deve ser escolhida? A oração B. Agora, se a intenção é enfatizar o papel interpretado, aí seria a oração A. Leia a oração a seguir. Dom Quixote se lançou contra os moinhos de vento. Quem pratica a ação verbal é Dom Quixote. Letra B. Quem recebe a ação expressa pela forma verbal também é Dom Quixote. Por isso que é reflexivo. Ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Tudo isso, pessoal, lembra que a gente fez em sala. Eu só estou revisando aqui para vocês. Leiam as seguintes orações. A literatura clássica é apreciada por todos os estudantes. Cervantes é considerado um dos principais romancistas espanhóis. Dom Quixote foi considerada por renomados escritores a melhor obra de ficção. Em que voz estão estas orações? Na voz passiva, porque os sujeitos não estão praticando ação, eles estão recebendo a ação do verbo. Quais das orações apresentam o elemento que pratica a ação verbal? Então, são as orações A e C. Ó. A literatura clássica é apreciada por quem? Pelos estudantes. Então, os estudantes
os estudantes é que estão praticando a ação expressa pelo verbo, não o sujeito. E a C, Don Quixote foi considerado por renomados escritores. Então, por renomados escritores. Tranquilinho? Quem praticou as ações nessas orações? De novo, na A, todos os estudantes, na C, os renomados escritores. A ausência de quem pratica a ação expressa pelo verbo provoca que efeito de sentido em um texto? Ao omitir aquele que pratica a ação, pretende-se destacar o sujeito paciente da oração. Tranquilo, pessoal? Lembrem lá que vocês têm vídeo aula de voz verbal. Se tiver dúvidas, vocês me perguntem lá no próprio vídeo ou no mural, que eu sano todas as dúvidas que vocês tiverem. Mudança de voz passiva para ativa, compare as duas orações. De novo, fizemos isso em sala, eu só estou voltando aqui para vocês, ok? Compare as duas orações. Em 1998, José Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura foi recebido por José Saramago. As duas orações apresentam sentidos semelhantes ou diferentes? Sentido semelhante. O que é enfatizado na oração A? Na oração A é enfatizado José Saramago, certo? E na oração B é enfatizado o Prêmio Nobel de Literatura. Em que voz está cada uma das orações? Então, a oração A, aqui ó, em 1998, José Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, está na voz ativa. A oração B, em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura foi recebido por José Saramago, está na voz passiva. Qual mudança ocorreu com o verbo recebeu na segunda oração? Na segunda oração, o verbo recebeu foi transformado na locução verbal foi recebido. Normalmente, lembrem lá que nós na voz passiva temos locuções verbais. Tudo isso vimos em sala. E agora vocês vão acompanhar. Agora sim, começo com a correção da meta 4. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Você me lê uma história sobre uma velhinha que é devorada por um lobo e espera que eu fique com sono? Qual é o sujeito no trecho? Uma velhinha que é devorada por um lobo. Ele pratica ou recebe a ação expressa pela locução verbal em destaque. O sujeito é uma velhinha e o sujeito recebe a ação verbal. Ele não pratica. Vamos lá para A. Gente, a A é oral, você não precisa copiar no seu caderno, você só precisa entender mais ou menos o que eu vou falar agora. Geralmente, os contos maravilhosos são lidos para crianças antes delas dormirem. No entanto, na tirinha, a criança questiona esse hábito. Comente por que isso ocorreu. Por que a criança está questionando, pessoal, o pai sobre essa história? Porque ele diz que não é possível, a criança diz que não é possível você sentir sono ao escutar uma história trágica em que o lobo devora uma velhinha. Para quem está assistindo o vídeo, eu vou deixar aqui um questionamento para vocês. Vocês já escutaram aquela música? Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Comentem para mim lá no mural. Vocês acham possível um neném se acalmar para dormir quando a pessoa está falando que a cuca vai pegá-lo, que o papai tá na roça, a mamãe foi trabalhar, ou seja, o coitado do neném tá sozinho e você ainda tá anunciando que a cuca vai pegar. Vocês acham possível esse neném se acalmar para dormir com uma música dessa? Sim ou não? Comentem, oitavo D, para mim lá no mural, ok? Eu quero a resposta de vocês. Seguindo. Nesse trecho, o sujeito é agente, paciente ou reflexivo. Gente, se o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, ele é um sujeito paciente. A locução verbal é devorada está em qual voz? Voz passiva. Quem pratica a ação expressa por essa locução verbal é um lobo. Qual é o efeito de sentido que o emprego desse tipo de construção verbal dá à frase? Assinale a alternativa correta. Ele dá ênfase à passividade e à fragilidade da velhinha em relação ao lobo. Letra G. O uso da voz passiva enfatiza a velhinha como vítima do lobo. Qual seria o efeito de sentido se fosse o lobo devorou a velhinha? E aí a ênfase estaria no agressor, que é o lobo. Número 2, leia o texto da quarta capa a seguir, que vocês devem ter lido já em casa. Robin Hood é um exemplo de anti-herói. Converse com seus colegas. Acho que vocês não conseguiram conversar, talvez por WhatsApp, mas mesmo que não tenham conseguido conversar, dava para fazer isso sozinho. Citando as características desse personagem que nos permitem classificar dessa forma. Como que a gente classifica
o Robin Hood como um anti-herói. Porque apesar do Robin Hood ser um fora da lei, ele era um homem valente, honesto, defensor dos fracos e oprimidos. Letra B. Releia o período abaixo. Robert Fitzus nasceu em uma família nobre e desde cedo foi treinado por seu pai, um renomado guerreiro na arte do arco e flecha. Nesse trecho, o sujeito Robert Fitzus, ora é agente, ora é paciente. Explique como isso ocorre. Gente, o sujeito Robert Fitzus primeiro pratica a ação de nascer, certo? Então, quando ele pratica, ele nasceu. Então, ele é o que aqui? O sujeito é ativo, certo? Depois ele sofre a ação, e daí passivo. Então, ele é agente e paciente. Que termo nesse trecho indica quem pratica ação expressa pela forma verbal foi treinado? Qual é a classificação sintática desse termo? O termo é pelo pai e a gente classifica como agente da passiva. Tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Agora, a gente tinha que ir lá para a página 92. Vamos lá. Só mais um minuto. Ah, pessoal, vou deixar aqui, ó. Esse aqui é a página 89, para quem quiser completar. Ó, ficaria assim. O romance é um texto que narra vários episódios relacionados entre si. Geralmente apresenta um conflito principal e outros menores ao longo dos capítulos. Pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa e apresenta vários personagens que desempenham diferentes papéis. O romance é um gênero mais extenso que o conto, a crônica ou a fábula e narra fatos fictícios que podem ou não ser inspirados em histórias reais. O outro quadrinho, resenha crítica, é um texto que visa divulgar o conteúdo de uma obra, livro, filme, CD, peça de teatro, show, entre outros, de forma subjetiva, destacando informações importantes e emitindo uma avaliação crítica. Geralmente é vinculado em sites, jornais, revistas e catálogos. Algumas orações na voz passiva podem apresentar o termo que indica o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Esse termo recebe o nome de agente da passiva. Quando o sujeito pratica a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito agente. Já o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo é denominado sujeito paciente. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, é chamado de sujeito agente paciente. Quando o sujeito de uma oração é agente, o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito de uma oração é paciente, o verbo está na voz passiva. Na voz passiva, o foco da informação recai sobre o resultado da ação e não sobre o sujeito. Quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, dizemos que o verbo está na voz reflexiva. Nessa voz, os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos e vos acompanham os verbos. Agora, vamos lá para a correção mesmo, né? Que está na página. Tô chegando, pessoal, pera lá. Chegou! Então, veja lá, página 92. Leia as frases a seguir e assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O cachorro dormiu na casinha, o cachorro ficou atento aos ruídos e o cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Em A, o verbo dormir não é de ligação e o predicado é verbal. Vamos lá. O cachorro dormiu, verbo significativo, certinho, não é de ação. Então, verdadeiro, predicado verbal. Em B, o verbo ficar é de ligação, certo? Ligação. E atento desempenha a função de predicativo do sujeito, pois é uma característica do sujeito. Vamos lá. O cachorro ficou atento. Ficar, verbo de ligação. Atento, característica do sujeito. Então, eu tenho o predicativo do sujeito. Corretíssimo. Em C, o verbo dormir é de ligação. Não, dormir é verbo significativo, é uma ação. E o termo na casinha funciona como um predicativo do sujeito. Não, na casinha não é característica do nosso sujeito. Então, falso. Em C, o predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir. Vamos lá. O cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Não, tem dois núcleos. Em C, o predicado, então, falso. O predicado apresenta dois núcleos. O verbo significativo dormir, corretíssimo, e o predicativo atento. Assim, ele é um predicado verbo nominal.
Certo, galerinha? Agora reescreva as alternativas falsas, corrigindo-as. Em C, o verbo dormir é significativo e o termo na casinha funciona como adjunto adverbial de lugar, porque é o lugar onde ele está, na casinha. Vamos corrigir a outra. Em C, o predicado possui dois núcleos, que são o verbo significativo dormir e o predicativo do sujeito atento. Tranquilo? A sequência, pessoal, vai ficar V, V, F, F e V. 2. Una as orações a seguir de modo que o predicado se torne verbo nominal. Lucas passou por mim, predicado verbal. Lucas estava apressado, predicado nominal. Você pode deixar a sua oração da seguinte forma: Lucas passou por mim apressado. Ou Lucas apressado passou por mim. Eu, particularmente, costumo fazer mais da primeira forma. Lucas passou por mim apressado. Por que, gente, agora virou verbo nominal? Notem que passar é um verbo significativo. E o apressado, eu estou dando característica pro sujeito. Dei característica pro sujeito. E tem um verbo significativo de ação, predicado verbo nominal. O juiz julgou o réu, predicado verbal, porque julgar é verbo significativo. O réu é inocente, predicado nominal, porque é verbo de ligação. Vamos unir. O juiz julgou o réu inocente. Por quê? Julgar, verbo significativo. Inocente, característica do sujeito. Poderia fazer também o juiz julgou inocente o réu. Mas, de novo, eu costumo usar mais a primeira forma, o juiz julgou o réu inocente. Letra C. Os convidados assistiram ao concerto, predicado verbal, porque assistir é um verbo significativo. Os convidados estavam emocionados, predicado nominal, porque estavam verbo de ligação. Vamos transformar em predicado verbo nominal. Os convidados assistiram ao concerto emocionados. Veja aqui, assistir, verbo significativo, certo? E emocionados, característica do sujeito. Tranquilo, pessoal? 3. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta. Ontem eu achei minha professora preocupada durante a aula. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal, cujos núcleos são o verbo significativo achar e o predicativo do objeto preocupada. Tranquilo? Ontem achei minha professora preocupada durante a aula. Por que do objeto, gente? Porque não está caracterizando o sujeito, está caracterizando o meu objeto. Tranquilo? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar tudo certinho? É aqui, ó. Volta lá na letra B. Aqui, na verdade, ó, o juiz julgou o réu inocente. Eu falei que o inocente está caracterizando o sujeito. Corrige lá. Inocente aqui está caracterizando o objeto, predicado verbo nominal, mas está caracterizando o objeto. Deixa eu conferir todas aqui se eu fiz certinho com vocês. Lucas passou por mim, aqui certo, está julgando o sujeito, aqui o objeto e aqui o sujeito. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, leia o poema abaixo. Que informação do poema comprova que a festa era muito agradável a todos? O poema diz o seguinte: festa da alegria. E a festa acompanhava a noite e o dia, quando a aurora chegava e quando ela se ia. Toda a criançada desfilava pela rua, brincava enquanto a chuvarada caía. Os meninos correndo, as meninas caminhando, qualquer um que passava olhava sonhando. É festa, trovejou à vontade, mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. E é o fato de ela durar dia e noite. Nos últimos versos da segunda estrofe, o lírico diz que qualquer um que passava olhava sonhando. Para você, que sentido tem esses versos? Você vai responder e vai me mandar isso lá no mural do Iônica. Aliás, você já respondeu, né? Porque era meta 4. C. Releia a última estrofe do poema. O verbo trovejar tem o mesmo sentido nos dois versos? Explique. Não tem o mesmo sentido, porque na segunda ocorrência o verbo trovejar foi usado no sentido figurado. Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? Justifique a resposta. É o primeiro verso, porque a oração não possui nenhum termo que desempenhe a função de sujeito. O verbo indica um fenômeno da natureza. Além disso, ninguém é capaz de praticar literalmente a ação de trovejar. Como você interpreta os seguintes versos? Mas
ninguém trovejou contra a nossa festividade. Gente, entende-se que ninguém gritou ou falou energicamente contra a festa, ou ainda que ninguém fez algo para interromper ou prejudicar a festa, tranquilo? Leia abaixo os versos de uma canção e responda as questões a seguir. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Qual é o tipo de sujeito do verbo contar no primeiro verso? Sujeito indeterminado. Que efeito foi criado com o uso desse tipo de sujeito? O eu lírico ele não revela quem praticou a ação de contar, ou por não saber ou por não querer, fazendo com isso referência aos contos populares e tradicionais que não têm autoria definida. Esses versos tratam da origem da tristeza na Bahia. Analise o período. Antes de embrenhar-se na terceira reforma ortográfica, em menos de um século, já houve outras em 1943 e 1971. É preciso ao menos ter certeza de que Portugal irá segui-la. Assinale a alternativa que substitui corretamente a forma verbal houve, que está sublinhada. E a alternativa C, existiram. Leia o poema a seguir. Há um grande som no arvoredo, parece um mar que é lá em cima. É o vento e o vento faz um medo. Não sei se o coração me estima. Sozinho, sob os astros certos, meu coração não sai da vida. Ó, vastos céus iguais e abertos, que é esta alma indefinida. Assinale o que é questionado pelo eu lírico nesse poema. A própria existência do eu lírico é o que ele questiona. Explique por que a oração que forma o primeiro verso desse poema não possui sujeito. Gente, trata-se de uma oração formada apenas por predicado, cujo verbo haver, que está empregado no sentido de existir, é um verbo impessoal. Leia as duas manchetes a seguir. Paraná é goleado em casa pelo Corinthians e segue sem vencer no Brasileirão. Manchete B. Corinthians goleia o Paraná e segue 100% no Brasileirão. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz ativa? E a manchete B. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz passiva? Manchete A. Ambas as manchetes apresentam a mesma informação, a vitória de um time e a derrota de outro. Explica o enfoque diferente dado em cada uma delas, criado pelo uso das diferentes vozes verbais. Pessoal, na manchete A ênfase está recaindo sobre o sujeito, o time do Paraná, que sofreu a ação de ser goleado. Na manchete B, a ênfase está no sujeito, o time do Corinthians, que goleou o time do Paraná. Qual é a função sintática do termo pelo Corinthians na manchete A? É o agente da passiva. Leia as orações a seguir e classifique-as de acordo com a voz verbal e assinale A para que estiver na voz ativa, P na voz passiva, R reflexiva. Aos domingos, as crianças passeavam de bicicleta, voz ativa. Alguns meninos feriram-se no brinquedo, voz reflexiva. Os aventureiros perderam na trilha, voz reflexiva. As regras foram ignoradas pelos novos atletas, voz passiva. O menino foi socorrido pelo bombeiro, de novo, voz passiva. Tranquilo até aqui? Pessoal, a sequência vai ficar então A, R, R, P e P. Encerramos a meta 4, agora a gente continua aí com a meta 5. Beijo grande para vocês, tchau, tchau. E me respondam lá no mural a pergunta que eu fiz no meio do vídeo, tranquilo? Beijo grande, oitavo D, tchau.